Olá, irmãos, graça e a paz, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Se nós estamos aqui mais uma vez respirando, estamos aqui mais uma vez com fôlego de vida, é porque o nosso Deus, o Todo-Poderoso, assim o decidiu, é porque hoje Ele quis que eu e você estivéssemos de pé mais uma vez e respirássemos mais uma vez, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho com você sobre batismo. Talvez você ainda não tomou essa decisão na sua vida, talvez você até frequente alguma igreja, mas você ainda não decidiu se batizar e você às vezes fala no seu coração que você não está preparado para o batismo. Pois bem, a palavra do Senhor, ela diz que nós temos que nos batizar. A palavra do Senhor diz que o batismo é aquilo que a decisão que nós tomamos de morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo. O próprio Jesus, ele foi batizado. Jesus com 30 anos, ele foi batizado por João Batista. E nós, como seguidores de Jesus, como seguidores do Evangelho, nós temos que, vamos dizer assim, seguir os passos de Jesus, imitar a Jesus, fazer aquilo que Jesus fez. E Jesus, ele foi batizado e ele nos deixou o exemplo para sermos batizados. A palavra do Senhor, ela fala sobre o batismo. Eu quero que você leia aqui no livro de Marcos, no capítulo 16 e no versículo também 16, a palavra do Senhor, ela diz assim. Marcos capítulo 16, no versículo também 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Essa é a palavra do Senhor que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 16, no versículo também 16. Ela está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. O primeiro passo para aceitarmos a Jesus Cristo é aceitarmos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, é crermos que a morte de Jesus na cruz do Calvário foi o suficiente para que nós tivéssemos direito à salvação, que nós tivéssemos direito ao perdão dos nossos pecados. Esse é o primeiro passo para que nós possamos entregar a nossa vida a Jesus Cristo. E o segundo passo para que nós possamos, vamos dizer assim, selar a nossa vida entregue a Jesus Cristo é descer as águas, é passar pelo batismo. E o que significa o batismo? O batismo significa morrer para o mundo e nascer para Jesus. O que significa morrer para o mundo? É deixar as coisas do mundo de lado, é deixar as vontades da nossa carne de lado, é deixar aquilo que satisfaz a nossa carne, mas desagrada a Deus, de lado, e seguirmos aquilo que Jesus nos ensinou, e seguirmos aquilo que está escrito na palavra do Senhor. Aqui também, no livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 13, fala sobre o batismo de Jesus. Como eu disse, Jesus, ele também foi batizado. Ele sendo santo, ele também foi batizado para nos deixar o exemplo, para que nós também fôssemos batizados, para que nós também, vamos dizer assim, morrêssemos para o mundo e nascemos para Jesus. Vamos ler aqui no livro de Mateus, no capítulo 3, do versículo 13 em diante, que diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João, juntamente do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e veio o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Amém, irmãos? Esta é a palavra de Deus. Aqui fala também que Jesus foi batizado por João Batista. Então que você possa tomar uma decisão na sua vida, possa entregar
a sua vida completamente para Jesus. O batismo, vamos dizer assim, é uma passagem comprada. Quando você decide se batizar, você realmente está entregando a sua vida a Jesus. Você realmente está dizendo que você não quer mais compactuar com as coisas do mundo, que você não aceita mais as coisas do mundo, mas você assim aceita uma vida plena e justa com Jesus Cristo de Nazaré. Tem uma frase, irmãos, que eu acho muito interessante, que diz assim: aquele que nasce uma vez, ele morre duas vezes, e aquele que nasce duas vezes, ele morre uma vez. Eu explico. Aquele que nasce uma vez, ele nasce a vida física, o nosso corpo. Nós nascemos da nossa mãe, nós nascemos uma vez. Ele morre duas vezes. Ele morre quando morremos, que todos nós vamos morrer um dia, a morte física, e ele também morrerá no dia do julgamento, que a Bíblia chama de segunda morte, a morte espiritual. Então ele nasceu uma vez, porque ele não nasceu a segunda vez, ele não se batizou. Então ele morrerá na morte física e na morte espiritual. Aquele que nasce duas vezes, ele morrerá apenas uma vez. Ele nasce duas vezes, quando nascemos da nossa mãe e quando nascemos do batismo, quando morremos para o mundo e nascemos para Jesus. Então morreremos apenas uma vez, quando nós morremos a nossa morte física. Então você procure uma igreja, procure o seu pastor. Batismos estão acontecendo a todos os momentos dentro das igrejas. Jesus, ele está dando a oportunidade a todo momento para que nós nos batizamos, para que nós entregamos nossa vida realmente para Jesus. Jesus, ele é maravilhoso. Jesus, ele comprou a nossa vida na cruz do Calvário. Ele derramou o sangue dele, santo, por mim e por você. E só através dele, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aquele que crê em mim viverá. Então, se você já frequenta uma igreja, procure o seu pastor, peça para ele falar mais para você sobre o batismo, que aqui é o básico que você precisa saber. Fale para o pastor que você tem interesse em morrer para o mundo e nascer para Jesus Cristo. Que Jesus possa te alcançar, que essa palavra possa tocar no seu coração. Lembrando que nós vemos aqui na palavra que aquele que crer e for batizado, esse será salvo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Que o Senhor Jesus esteja com você, que o Senhor Jesus guie os seus caminhos, guie os seus passos, e que você possa tomar essa decisão, que é muito importante, essa decisão de descer as águas do batismo, para que nós possamos um dia morarmos no céu junto com o Senhor Jesus. Amém? Graça e paz, e que Deus te abençoe.